Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Quem está falando nessa tarde aqui é o pastor Cláudio Mendonça, aqui da Igreja de Cristo, Ministério Resgatando Vidas. Nós estamos aqui diretamente do nosso salão da igreja, onde amanhã, quarta-feira, nós teremos o grande culto de batalha espiritual e vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus, obedecendo o Ide do Senhor Yeshua HaMashiach, o qual nós aprendemos a chamar de Jesus Cristo. O que ele falou? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Por isso que nós estamos aqui com as portas abertas às 19 horas toda quarta-feira, e estávamos também todo sábado, mas agora vamos passar os cultos para os domingos às 19 horas, para podermos pregar o Evangelho e obedecermos aquilo que o Senhor falou, né? Pregar o Evangelho, a salvação, a boa notícia. Ele não falou para a gente pregar religião, ele falou para nós pregarmos o Evangelho. E nessa tarde eu queria ler uma palavra para vocês aqui, do que Deus tocou no meu coração. Fala sobre o profeta Isaías, quando ele foi escolhido por Deus e consagrado a profeta. Quem nos escolhe para fazermos a obra de Deus? Quem nos escolhe para pregar o Evangelho é o Senhor. Eu me lembro que o próprio Senhor Yeshua falou: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, né? Então, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou e nos escolheu para fazermos a obra de Deus. Se eu tenho pregado o Evangelho, se eu tenho falado da palavra de Deus, não foi porque eu simplesmente quis, foi porque Deus me escolheu para isso. E é a melhor coisa do mundo, meu amado, minha amada, é nós sermos escolhidos por Deus. Mas a Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Para sermos escolhidos, nós temos que ouvir o chamado de Deus. Deus nos chama, Deus nos convida para ouvirmos sua palavra, para nos convertermos. E quando nós abrimos o nosso coração para Ele, né, o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, entregamos a nossa vida para Ele, nos arrependemos dos nossos pecados, ouvimos o chamado de Deus, aí Deus também nos escolhe para fazermos a obra dEle, aquilo para cumprirmos o propósito dEle na nossa vida, né? E quantas pessoas foram chamadas, mas por não darem ouvido à voz de Deus, não se tornaram escolhidas. Eu espero que você seja um escolhido de Deus. Pastor, o que eu faço para ser um escolhido de Deus? Dá ouvido à voz de Deus, aceite o chamado de Deus, se volte para Deus, busque a Deus, não se afaste da presença dEle. Aqui diz assim, no ano, Isaías capítulo 6, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, olha só, Isaías viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías teve o privilégio de ter um encontro com Deus quando o rei Uzias morreu, e ele teve o privilégio de ver o Senhor, olha só, de ter um encontro com Deus. De repente, nem todo mundo vai conseguir ver a Deus com seus olhos, mas quando é que nós vemos a Deus? Quando Ele se manifesta na nossa vida. Nós vemos a Deus através da sua palavra, nós vemos a Deus muitas vezes através de um louvor, da manifestação do poder dEle. Ele mostra que Ele está nos chamando, Ele fala ao nosso coração. Isso também é ver a Deus. E disse, e o seu séquito enchia o templo. Séquito são seguidores. Onde Deus estava sentado no seu trono, e o templo que ele estava, a Bíblia diz ali que estava cheio de pessoas que seguiam o Senhor no seu templo. E os serafins, que são os anjos, estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha a visão que teve o profeta Isaías, de ver a Deus e ver os seus anjos dizendo o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, a voz de Deus, e a casa se encheu da sua glória, da sua fumaça. Ou seja, quando a Bíblia diz que os anjos estavam adorando a Deus e de repente veio a presença de Deus, se manifestou,
as portas se abriram e todo lugar se encheu da sua glória. É isso que vai estar acontecendo também amanhã, quarta-feira, aqui na Igreja de Cristo, Ministério Resgatando Vidas. Quem estiver aqui vai ver a glória, vai ver a manifestação de Deus. Assim como Deus se manifestou na vida de Isaías, Deus quer se manifestar também na sua vida. Ele quer te encher da glória, da presença. Quando a glória de Deus entra na nossa vida, sai a tristeza, sai a doença, sai o rancor, sai todo o mal que esteja nos afligindo, é arrancado através da presença de Deus. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então Isaías, quando viu a glória de Deus, o poder de Deus, os anjos de Deus ali diante de Deus, os seguidores de Deus, e que ele viu a manifestação do poder de Deus naquele lugar, teve essa visão maravilhosa, ele reconheceu que aquele Deus que era santo, era muito santo para ele, que ele não era digno de estar ali, e que por causa do pecado dele, devido à santidade de Deus ser tão grande, ele poderia perecer, ele poderia não sobreviver à glória de Deus. Ele reconheceu ali o quanto ele não era nada, o quanto ele era pecador. Ou seja, quando nós estamos diante da presença de Deus, é importante nós reconhecermos que somos pecadores, que não somos nada, o quanto ele é santo, o quanto ele é poderoso, e o quanto ele é digno de louvor, e o quanto nós não somos nada, o quanto nós somos pecadores. É necessário a pessoa reconhecer diante de Deus os seus erros, os seus pecados, a sua insignificância, para que ela possa alcançar a misericórdia. E assim fez Isaías. Isaías sentiu isso mesmo. Ai de mim, quer dizer, vou perecer, vou morrer, não vou aguentar tanta glória. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Veja bem, meu amigo, minha amiga, veja bem, meu irmão, minha irmã, que aqui o profeta viu a glória de Deus, ali ele teve um encontro com Deus, e quem tem um encontro com Deus, quem vê a glória de Deus, não fica mais do mesmo jeito. Há uma mudança, há uma transformação, mas para a pessoa ver a glória de Deus, a manifestação de Deus, ela tem que ouvir o chamado de Deus, ela tem que se voltar para Deus, para ela, como eu falei no começo, para que ela se torne um escolhido de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isaías ouviu o chamado, deu ouvido à voz de Deus, e Deus se manifestou na vida de Isaías. E aí Isaías, quando estava na presença de Deus, reconheceu que era um pecador, que necessitava da misericórdia de Deus e do perdão de Deus, e que ele estava ali, que ele não tinha direito à salvação, que ele estava condenado se ele continuasse naquela situação de pecador. Mas a Bíblia diz que o anjo veio, tocou nele com a brasa viva na sua boca, e a Bíblia diz que quando aquela brasa o tocou, o anjo falou que todo o pecado dele, toda a iniquidade, todos os erros que Isaías tinha cometido no presente momento ou no passado, tinha sido perdoado por Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer que você tenha um encontro com Ele, que você se humilhe diante dEle, que você reconheça que é um pecador, que você se arrependa como Isaías se arrependeu, e Ele quer também purificar com um fogo. A brasa viva representa o fogo tem poder para purificar, para transformar. O fogo de Deus nos lava. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Deus fez isso na vida de Isaías, e depois falou: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois que ele foi purificado do pecado, que ele teve um encontro com Deus, que recebeu o chamado de Deus, ele foi escolhido por Deus. O Senhor perguntou: a quem enviarei? Deus o estava chamando para ser enviado para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Quando você é perdoado, quando você é purificado, quando você tem um encontro com Deus, Ele quer mais do que isso. Ele quer te salvar, mas Ele quer usar você também para usar outras pessoas. E o que fez Isaías? Isaías se colocou à disposição de Deus e disse: então disse ele, versículo 8, desculpe, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí Isaías falou: então disse eu, envia-me a mim. Ou seja, ele ali naquele momento que ele foi perdoado, que ele foi purificado, ele recebeu a capacidade de Deus
para poder também salvar a vida de outras pessoas. Ele se colocou à disposição de Deus. Então, quando você busca Deus, tem um encontro com Deus e dá ouvido ao chamado de Deus, Ele te escolhe também para fazer a obra dele. Mas o que é que você tem que fazer? Se colocar à disposição, obedecer. Se você obedecer, você vai ser usado como Isaías foi usado e vai ver a glória de Deus como Isaías viu. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Rua São Jorge, número 42, estaremos aqui amanhã, às 19 horas, na freguesia Jacarepaguá, buscando a presença de Deus, buscando a glória de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida e vai te usar. Ele está te chamando, mas para você ser escolhido, depende de você, tá bom? Eu sou o pastor Cláudio Mendonça, que Deus abençoe a todos.